Bom dia! Na leitura do Salmo 89, encontramos o seguinte: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Esse encontro de celebração, de culto a Deus, como igreja, como povo de Deus, é esse tempo de cantarmos, de celebrarmos a fidelidade do nosso Deus, de reconhecermos aqui que o amor dele dura para sempre. E esse é o momento em que nos reunimos para fazer isso, por meio dos cânticos, por meio das orações, por meio desse ato de fé, de reconhecer a grandeza de Deus e a tua fidelidade. Então eu convido você a preparar o seu coração aí na sua casa, por meio dessa transmissão, e adorarmos juntos ao nosso Deus. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O
tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberta enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Bom dia! E a gente segue aqui com a nossa série do Resista. A gente já falou sobre resista ao comodismo, resista à superficialidade, resista ao consumismo. E hoje a gente vai falar sobre resista ao individualismo. E o que eu acho interessante na temática de hoje é que ela tem a ver com cada uma dessas outras. Por quê? Normalmente quando a gente se acomoda porque a gente não se preocupa com outros, com a necessidade de outros. Quando a gente é muito superficial, a gente não está preocupado com a profundidade de relacionamentos, a gente não está preocupado em envolvimento com outros. Quando a gente se afoga em consumismo, a gente não está preocupado com tantas e tantas pessoas que têm necessidades às nossas voltas. Então a série de hoje, o episódio da série de hoje, o tema é Resista o Individualismo. E olha só, que interessante, porque essa foi uma das minhas orações de final para início de ano. Foi: Deus, me ajuda a não ser tão egoísta. E porque nessas orações Deus vinha me mostrando: sim, você tem sido muito egoísta. E tanta coisa tem acontecido na minha vida para quebrar minhas pernas nesse sentido e me mostrar que tem muito acontecendo por aí e que a gente precisa, e que eu preciso olhar para as outras pessoas e me importar muito mais com outras pessoas. Então, esse assunto ele acaba sendo muito significativo para mim também nesse momento.
E olha só, é muito interessante porque boa parte das crianças ao redor do mundo, obviamente que a gente sabe que tem outras em situações muito complicadas, mas boa parte das crianças passa os 2 primeiros anos da vida ouvindo que ela é a coisa mais linda desse mundo. E tudo o que acontece gira em torno dela, né? Porque ela é o tempo todo preparada, cuidada, tudo o que ela quer está ali à mão. Então, os 2 primeiros anos de vida, a gente acaba crescendo e ouvindo que nós somos as coisas mais lindas desse mundo, para que o restante da nossa vida a gente possa ouvir que o mundo não gira em torno de nós. Então, eu acho que isso é muito significativo. Obviamente que é uma pequena brincadeira aqui, mas parece que isso é muito realidade em muitas das nossas vidas, porque será que a gente não age, não pensa que o mundo gira em torno de nós mesmos, onde tudo a gente quer que seja conforme a nossa vontade, né? Isso é muito significativo no mundo que a gente vive. E é interessante porque a nossa cultura ela vai falar muito sobre o individualismo, sobre o indivíduo, mas de uma forma que acaba sendo nociva para o próprio indivíduo e para a sociedade na qual ele vive. E também é muito interessante a gente notar as diferenças que existem entre uma parte da sociedade oriental, do Oriente, e uma parte da nossa sociedade aqui ocidental. No Ocidente, essa questão do individualismo ela é muito mais exagerada e exacerbada. Então a gente tem que se policiar e lutar contra essa questão da gente estar olhando simplesmente para nós mesmos. Pois é, mas a gente vendo que esse individualismo, essa tendência de quem pensa em si mesmo, a tendência de pensar somente em si mesmo, essa tendência que acaba sendo extremamente egoísta e que provoca muitas vezes o sofrimento de muitos. Então, o porquê que faz sentido a gente pensar fora disso? Por que faz sentido a gente pensar que o individualismo ele é nocivo? Então vamos lá. Por quê? Porque é importante a gente conversar sobre isso e a gente falar sobre isso. É muito interessante que na Copa, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, há poucos anos atrás, eu não me recordo exatamente quando, mas há poucos anos atrás, a gente teve aqui um exemplo muito legal e muito bonito do povo japonês, que quando acabavam os jogos, eles iam e limpavam as arquibancadas e deixavam tudo direitinho para as próximas coisas que iam acontecer. Isso foi uma lição muito grande para nós, que alguns de nós talvez aprendemos um pouco com isso e outros de nós simplesmente continuamos a nossa vida. Outra lição grande também do povo japonês, uma lição de coletividade, de pensar não só em si mesmo, mas pensar no próximo, foi o que aconteceu há 10 anos atrás. Em 2011 acontecia o terremoto e o tsunami lá no Japão, algo que foi devastador e que foi absurdo, assim, foi algo que as perdas foram grandes, perdas de vidas, perdas de uma série de coisas que aconteceram lá no Japão. Mas o que a gente viu também, e eu, inclusive, na época eu assisti um documentário mostrando como o povo era organizado, o povo japonês era organizado e disciplinado, e através da coletividade e desse pensamento no todo, como eles se uniam para trabalhar pelo país. E nós precisamos disso. Então é interessante porque quando nós deixamos o nosso individualismo de lado, e lembrando que aqui a gente não está falando da nossa individualidade, porque a individualidade é quem nós somos como indivíduo, e ela deve sim ser respeitada. O individualismo é essa tendência de pensarmos apenas em nós mesmos. Então, quando o nosso individualismo ele toma a nossa visão, aí o que acontece? A gente deixa de contribuir com os outros, com a coletividade, a gente deixa de contribuir com o todo. E aí eu vou lembrar uma frase que é muito conhecida, que eu acho bem interessante, que é aquela frase do John Donne, que ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha inteiro em si mesmo. É uma frase que ficou muito conhecida, e é muito importante a gente se lembrar disso, que não somos só nós mesmos, que nós precisamos uns dos outros e que o que a gente faz tem reflexo em outras pessoas. E aí eu quero lembrar de um filme também que ficou muito famoso há alguns anos atrás, chamado Into the Wild.
Essa Vida Selvagem, não me recordo o nome em português, mas Into the Wild era o nome do filme, e ele ia falar sobre esse cara que ia viver isoladamente numa natureza mais selvagem. Um filme legal, um filme bonito, que tem uma mensagem interessante e que muitas pessoas acabam se identificando com isso, né? Ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar que o que ele fazia, por mais que ele estivesse só ali, mas que também repercutia no sentimento de outras pessoas, no sentimento de pessoas que o amavam. Então, quando a gente faz as coisas, às vezes pensando em nós mesmos, a gente tem que lembrar que tudo isso tem repercussão também em outras pessoas. Então, aquela frase, por exemplo, como meu corpo, minhas regras, mas será que essas regras que eu aplico para o meu corpo, que elas só dizem respeito a mim? Ou será que tudo que eu faço reflete também em outras pessoas, né? A vida, então, essa velha frase, não é? A vida é minha e eu faço o que eu quero. Tudo bem, a vida é sua e você faz o que você quer, mas lembra que os seus atos eles vão repercutir em outras pessoas. Tem pessoas que vão sofrer por causa dos seus atos, que elas vão sentir, elas vão ser impactadas por esses atos. Então, tudo que nós fazemos, nós não estamos desprendidos, nós não estamos completamente isolados de outras pessoas, mas nós somos a raça humana, nós somos pertencentes a um grupo de inúmeras pessoas, hoje de quase 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, e coisas que nós fazemos no nosso particular, elas acabam influenciando outras pessoas. Então, por que é importante a gente refletir sobre o individualismo? Porque as nossas ações importam. E elas importam não só para a nossa própria vida, mas para a vida das outras pessoas também. Mas e a Bíblia? O que o Evangelho, o que a Bíblia, o que as Escrituras têm a dizer sobre isso? Será que ela tem alguma coisa para nos dizer? Bom, se você é alguém que tem intimidade com a Bíblia, intimidade com o Pai, você vai saber que ela tem muito a nos dizer, porque ela inicia já falando sobre isso. Uma das coisas que a gente vê lá, logo nos 2 primeiros capítulos, é Deus falando que não é bom que o homem viva só. Isso quer dizer, nós não fomos criados para nós mesmos, nós já fomos criados para nós vivermos num coletivo, para nós vivermos em comunidade, uns com os outros, contribuindo com as nossas vidas para o crescimento das outras vidas. Então lembra, você não precisa pensar em si mesmo, porque quanto mais você pensa só em você, você está deixando de ser um presente, de ser uma dádiva para outras pessoas. E isso lá no início nós já vemos a Bíblia falando sobre isso. O cristianismo ele vai dizer que nós cremos nesse Deus triuno, essa trindade, isso quer dizer, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso quer dizer, a gente já crê num Deus que é uma comunidade, e uma comunidade de amor. É por isso que, e aí alguns vão dizer, inclusive C.S. Lewis vai lembrar e vai mencionar dessa dança eterna em amor da trindade, né? Isso quer dizer, a gente só pode dizer que Deus é amor, porque o Deus que o cristianismo vai pregar e vai professar é um Deus comunitário, é um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então sim, a coletividade, a comunidade, ela faz parte do plano de Deus para cada um de nós. Ela faz parte do plano de Deus para a humanidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando a gente olha para um texto lindo, maravilhoso dessa primeira carta de Pedro, é um texto que faz a gente pensar na própria questão da coletividade. Olha só, todos os adjetivos que são usados aqui, todas as menções que Pedro fala aqui, ele vai usar o coletivo.
Olha só, então vamos lá. Vocês, porém, são o quê? Vocês são geração eleita. Então, essa geração eleita, escolhida. Então, a geração, e aqui no caso eu estou lendo da NVI, mas a gente vai ver outras versões que de repente vão falar, vocês são um povo eleito, um povo escolhido. Então, nós somos um coletivo, uma geração, um povo, e esse povo, ou essa geração, que ela diz respeito não só a esse momento, não é uma geração deste momento, mas é uma geração que percorre por séculos e séculos. É essa geração, é esse povo. Olha só que união linda e maravilhosa. E olha só, ele diz mais, é um povo, é essa geração que é eleita, que é escolhida, isso quer dizer que tem um propósito. Qual é esse propósito? A gente vai ver no final desse texto, um pouquinho mais para o final desse texto, mas nós somos um povo, uma geração que foi escolhida para algo. Vamos lá, vamos para a segunda parte aqui, sacerdócio real. Vocês têm agora um sacerdócio real, isso quer dizer, vocês agora são esses que intercedem pelo povo a Deus. Então, a gente pode interceder pelas pessoas, a gente pode realmente ser bênção aqui no nosso mundo. Por quê? Porque nós temos esse sacerdócio real agora. É isso quem nós somos. E nós somos como quem? Como um povo de Deus, esse povo escolhido, essa geração. É o corpo de Cristo, como esse sacerdócio real, essas pessoas que vão interceder pela humanidade. Então não sou eu isolado, não é você isolado, mas somos nós juntos, nós fazendo diferença e intercedendo pelo povo a Deus. E aí ele continua, nação santa. Isso quer dizer, agora nós temos sim uma nação, nós temos uma cidadania. E é muito interessante isso, porque muitos de nós, talvez você que está ouvindo, talvez você não esteja morando no local da onde você é originário, mas você foi chamado agora para uma nova nacionalidade. Você tem uma nova cidadania, que ela ainda vai acontecer. Ela é vindoura, ela é futura, mas ela diz respeito ao hoje, a quem nós somos hoje e ao que nós fazemos. E é por isso que ele diz aqui, nação santa. Olha só esse adjetivo, santa. O que é ser santo? Ser santo é lembrar que é ser separado. Mas muitos de nós temos vivido de uma forma errada, às vezes, essa questão da santidade, de achar que a gente se separa de todo mundo e a gente então vive do nosso jeito, aqui escondidinho. Não. John Stott vai lembrar que nós temos essa missão de nós somos santos porque nós somos separados para ser enviados, que nós temos essa missão, que nós somos santos e mundanos, santos porque somos separados, mundanos porque somos enviados para ser bênção ao mundo. Então, como eu e você temos vivido, será que a gente tem vivido como nação santa? E lembra, não são indivíduos, é uma nação. Por quê? Porque o que eu faço faz diferença com a minha comunidade, faz diferença com essas pessoas que estão ao meu redor, com essas pessoas que querem contribuir para que o mundo saiba quem ele é, para que essas pessoas que vão conhecer, possam conhecer o que é ser essa nação e como é ser governado agora por esse que é o nosso rei. E olha só, povo exclusivo de Deus, ou vai ter versão que vai dizer propriedade exclusiva de Deus. Então agora nós somos uma propriedade, nós somos um povo que pertence a alguém, que pertence ao próprio Deus. Novamente, não somos nós com a nossa própria mente individualista, pensando só na gente e a gente vai agir da forma que a gente quer. Não. Agora, eu sou parte desse povo, eu sou parte dessa propriedade que é exclusiva de Deus. Então, como eu vou viver? Eu vou viver sendo guiado por Ele. É Ele quem nos orienta agora. Então, olha só, todos esses adjetivos, e olha só quanta coisa falando aqui, adjetivos muito legais, falando como nós somos santos, nós somos exclusivos, mas nós somos um povo, nós temos esse sacerdócio real, somos uma geração eleita. E aí ele vai continuar dizendo aqui, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa geração, nós somos para quê? Para anunciar as grandezas. Para quem? Para as pessoas. Então, nós vivemos agora não para nós mesmos, nós vivemos por amor a Deus,
em favor do mundo. É essa que deve ser a nossa vida. É aqui que está o segredo. É esse que é o cristianismo. O cristianismo, ele nos desafia a viver agora, não só fechados em nós mesmos, pensando no nosso proveito todo, mas a gente pensar agora nos outros, a gente pensar que essas pessoas, elas precisam conhecer esse que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você tem vivido? Como eu tenho vivido? Será que por muitas vezes começo falando de mim, porque como eu comecei dizendo hoje, que foi uma das minhas orações do final para o início desse ano, de eu parar e perceber o quão egoísta eu sou e como eu preciso ser livre disso. E o que isso faz, o que isso provoca em mim e o que isso provoca em você quando a gente se depara com uma palavra dessa? Eu espero que provoque a mesma coisa que provocou nessa mulher samaritana. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. João, no capítulo 4, a partir do versículo 26. E olha só que texto lindo e maravilhoso. Esse texto, obviamente, eu não li do começo e é um convite para que você leia. Está em João capítulo 4, é um texto maravilhoso que vai falar desse encontro de Jesus e Jesus quebrando qualquer possibilidade de individualismo e de egoísmo nele, porque ele já vai de encontro a uma mulher que tinha uma má reputação. Então não era comum, tanto que aqui o texto até diz que quando os discípulos chegaram, eles não interrogaram Jesus para saber por que ele estava falando com ela. Não era comum um homem estar falando sozinho com uma mulher, não era comum um judeu estar falando com uma samaritana, não era comum, inclusive, estar falando com esse tipo de mulher que ela era, porque ela era uma mulher que ela era deixada de lado, por isso que ela está sozinha lá no poço, né, tirando água num momento onde as outras mulheres já tinham feito esse trabalho, porque ela era uma mulher de má reputação. Mesmo assim, Jesus não estava preocupado nesse momento com a reputação dele, porque ele sabia, ele tinha quem ele era, ele tinha a sua identidade muito bem determinada. E por causa dessa identidade, ele pôde se colocar e se expor nessa situação. E aí Jesus então já quebrando, já pensando de uma maneira muito mais coletiva, ele vai até essa mulher, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. E olha só, quando essa mulher se depara, e depois que Jesus faz essa revelação, que é a primeira vez que Jesus faz essa revelação para uma mulher de má reputação, olha só que interessante, a primeira vez que Jesus fala que ele é o Messias, foi para uma mulher de má reputação. É isso que Jesus faz, ele quebra todos os preconceitos e os conceitos aí que a galera podia ter, e ele já fala para a mulher: esse que estou falando contigo, eu sou o Messias. E aí quando essa mulher entende isso, ela fala: peraí, sabe o que eu vou fazer? Olha só, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ela vai para a cidade, ela vai de volta à cidade e ela quer anunciar para todo mundo. Ela não pode guardar isso dentro de si mesma, ela quer anunciar para as pessoas que o quê? Que esse que me contou, olha só, esse aqui, ele é especial, porque ele falou a respeito da minha vida, ele tocou a minha vida. E olha só, depois um pouco mais para baixo no texto, no verso 39, a gente pode ver a conclusão disso tudo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então olha só, quando a gente se depara com Cristo, com esse indivíduo que é acima de todos, quando a gente se depara com o homem Deus, a gente não consegue se conter. E a gente não consegue mais
pensar somente em nós mesmos. Nós somos desafiados a pensar no mundo, a pensar nas pessoas à nossa volta, a pensar o que essas pessoas estão precisando, desde as necessidades básicas do dia a dia até a necessidade mais forte, mais profunda do ser humano, que é a necessidade de significado e de vida, que só Cristo pode resolver. É isso que acontece aqui, é isso que acontece com a mulher samaritana, porque ela é cheia, esses rios de água viva, o que Jesus fala no texto lá para cima. Se você não sabe, leia o texto. É isso que ele fala, e é isso que começa a rolar de dentro dela, essa água viva, sabe, rios de água viva jorrando de dentro dela. E ela fala, eu não posso me conter, eu tenho que espalhar isso para outras pessoas precisam saber desse que agora me dá vida. E é isso que nós precisamos fazer, é para isso que eu e você vivemos aqui, não para a gente viver de uma maneira individualista, não para a gente viver no comodismo, de forma alguma, isso é egoísmo, não para a gente viver na superficialidade, não, a gente precisa compartilhar, a gente precisa se importar mais com as pessoas e ter relacionamentos profundos, não para a gente se afogar em consumismo, não, a gente precisa com o que a gente tem, com o que Deus tem colocado nas nossas mãos, inclusive de recursos financeiros, que nós sejamos bênção para outros. É isso que a gente precisa, é isso que esse homem Deus, esse Jesus, o homem Deus, que quando ele vem e quando a gente tem esse encontro, nós somos desafiados a mudar tudo o que nós pensamos. Jesus vem para dar, ele vem para oferecer, porque no verso 14, ainda aqui de João 4, ele disse, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você quer ter vida? Você tem sede de quê? Já disse alguém. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede e fome de vida. Você quer viver de fato. O que você precisa é o encontro com Jesus. E se você já teve esse encontro com Jesus, o como que você tem vivido, como que você tem espalhado essa mensagem. Se nós não temos espalhado essa mensagem, talvez a gente precise deixar o nosso individualismo de lado e olhar para esse que vem e nos faz viver algo diferente. Pois é, mas como? A gente já seguindo para esse ponto, como que a gente pode fazer isso? E eu queria pontuar talvez 3 coisas. A gente poderia falar de muitas coisas, mas eu vou falar de 3 coisas. Uma, olhando para Ele, olhando para Jesus. Quando a gente contempla a Jesus e quando a gente entende quem Ele é, tudo muda, inclusive a nossa perspectiva de nós mesmos e da vida. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai lembrar que a gente deve ter os olhos fitos em Jesus, ou então mantenhamos o olhar firme em Jesus. É Ele, quando a gente olha para Ele, a gente vê, como eu lembro aqui do espelho, né? Eu lembro que quando eu me casei, eu falei, não acredito, cara, eu me casei e ganhei um espelho, porque eu consegui ver o meu egoísmo, que eu não via antes. Quando eu tive uma filha, né? Quando minha filha nasceu, a nossa filha nasceu, a Liz, eu ganhei um outro espelhinho, que me mostrou mais ainda com o egoísmo, quão egoísta eu era. Quando a gente se depara com Jesus, Ele nos dá um espelho que mostra a nossa feiura, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a possibilidade da gente enxergar além do espelho, da gente olhar para além de nós mesmos e a gente poder enxergar as inúmeras vidas que precisam ter esse encontro com Ele. Então, olhando para Ele. Segundo ponto, permanecendo nele, né? Jesus vai dizer assim, lá em João está documentado isso, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E é interessante porque ele vai colocar ali que ele é a videira, nós somos os ramos. Então olha só, somos nós, são vários ramos, nós unidos uns aos outros por causa dele. Ele é o centro,
Ele é quem nos une. Então nós, estando nele, estando unidos, aí a gente está unido com a videira. Então permanecendo nele, como que você pode olhar para ele e permanecer nele? Você precisa buscar cada vez mais conhecer quem é Deus, quem Jesus é. Então se dedique a principalmente as disciplinas espirituais, a questão do estudo bíblico, a questão de viver em comunidade, de viver em comunhão com outras pessoas, a questão de se dedicar em oração e tantas outras coisas que a gente pode fazer para que a gente tenha esse crescimento e para que a gente permaneça nele. Então resista, porque você vai ser o tempo todo puxado para o seu individualismo, mas resista e permaneça nele. E o terceiro ponto, seguindo a ele, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Só saber sobre Jesus não basta, mas a gente precisa seguir. Ele veio para mostrar como nós devemos viver. E ele veio se colocando em situações onde ele estava sempre influenciando pessoas, sendo bênção para as pessoas, pensando na coletividade. Que nós sejamos o mesmo, que nós possamos seguir a Jesus, porque nós fomos enviados. Nós somos enviados para esse mundo, para ser bênção para esse mundo. Então nós somos enviados para ser bênção para a humanidade, para um todo. Então se coloque em situações onde você está literalmente sendo bênção e servindo a outras pessoas. Então dentro de tudo isso, quais são as coisas que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a fé cristã realmente ela é desafiadora. Então se você acha que, eu estou na fé cristã para eu sossegar e ficar tranquilão aqui e ficar na minha... Essa fé não é para você. A fé cristã, ela realmente vai nos desafiar a gente sair desse comodismo e a gente se mover em relação a outras pessoas. A fé cristã, ela nos desafia a nós sermos mais e mais parecidos com Deus. Olha só que responsabilidade. Perfeitos? De forma alguma. Olha, tanta coisa que a gente comete que a gente fala, tá difícil, hein? Tá difícil. Mas a gente sabe para quem a gente olha. Os olhos fixos nele, permanecendo nele e seguindo a ele. Em Cristo, nós somos convidados a viver juntos com uma causa que é muito maior do que nós mesmos, é muito maior do que eu mesmo. A causa que eu vivo, ela é muito maior do que eu mesmo. Isso é uma bênção, porque ela me desafia a olhar para outros e amar a outros. O sacrifício de Jesus, o homem-Deus, a pessoa de Cristo, Jesus, o indivíduo, traz à existência a igreja. Então é Ele que traz à existência a igreja, que é quem? É o seu próprio corpo. O coletivo de pessoas firmadas e fundamentadas nele, com uma missão contínua à sua missão. Qual foi a missão de Cristo? Dar a sua vida em favor de muitos. Que essa mensagem que Deus nos dá, que essas palavras que a Bíblia nos orienta, que elas sejam palavras que venham de encontro às nossas necessidades, por mais que às vezes sejam necessidades que a gente acha que a gente não tem, mas que a gente possa olhar para tudo isso, lembrar que Cristo vive em mim e nós vivemos em Cristo, para que dessa forma a gente possa se amar e mostrar a todos o amor de Cristo. Então compartilhe tempo, compartilhe vida, para que outras pessoas tenham esse encontro com Cristo, o autor da vida, que nos convida a ser um povo, uma nação nele. Pai, nós somos gratos e te amamos, meu Deus. Te amamos porque o Senhor é que nos dá um sentido, nos dá uma identidade. E a nossa identidade, ela é preservada de um modo onde a gente tem sim essa individualidade preservada e valorizada, mas ao mesmo tempo nós somos um povo, nós somos um coletivo. A tua igreja, o teu corpo, te representando aqui na terra. Então nos perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Nos ajuda a deixar o nosso eu egoísta de lado e que a gente possa viver em favor do mundo,
sendo bênção para as pessoas, anunciando as tuas obras, para que muitas pessoas também venham sair das trevas para a tua maravilhosa luz. Em nome de Jesus. Amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto. Desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos sobrados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Nada melhor, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Cante, não há nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. E Ele traz vida, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos sobrados,
A Igreja de Cristo é esta, que resiste a uma série de tendências que visam nos distanciar da vontade de Deus e do seu plano para nós. E estarmos reunidos aqui, ouvindo a mensagem de hoje, cantando, celebrando juntos, é uma oportunidade não só de resistirmos a essas tendências, mas de sermos formados pela palavra, sermos relembrados de qual é o nosso propósito, a nossa missão no mundo. Então, se você deseja conhecer mais sobre nós, acesse esse QR Code aqui ao lado. Lembrando que você pode acessar as outras mensagens aqui ao lado. As demais mensagens estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e não se esqueça de se inscrever